André, por que investir em uma franquia é um bom negócio hoje para o pequeno ou para qualquer empreendedor? É mais seguro investir em uma franquia porque, teoricamente, você tem acesso a uma marca, você tem acesso a ganhos de escala, você tem acesso ao know-how do franqueador, você tem uma propaganda mais profissional, de maior impacto e você participa de uma rede. Então, quando a gente vê números que são divulgados pela ABF, pelo Sebrae, 80% dos negócios independentes que são abertos no Brasil fecham em 10 anos. Em franquia, esse número cai para 15%. Então, teoricamente, quando eu faço parte de uma rede com marca forte, diminui a minha chance de insucesso. Obviamente que o risco existe, 15% teoricamente não prosperam num período de 10 anos, mas com certeza é muito menor do que você montando um negócio independente. E quando o empreendedor resolve investir em uma franquia, só que ele ainda está bem no início e vai começar a fazer essa escolha, a área, o segmento, o que ele considera nessa escolha? O sistema de franchising ele é muito horizontalizado, a gente tem muitos segmentos. A primeira coisa que ele precisa fazer é identificar 2 ou 3 segmentos onde ele tem mais afinidade. Eu falo em afinidade porque quando você monta um negócio, você tem que pensar no longo prazo. Eu não estou montando um negócio para 1 mês ou para 2 meses. Eu estou montando um negócio para a minha vida. Então não adianta eu trabalhar num business que eu não tenha afinidade, que eu não goste, que eu não tenha prazer, porque senão você vai largar isso muito rapidamente. Escolhendo 2 ou 3 segmentos que você tem afinidade, aí você tem que entender quais são as franquias que estão disponíveis nesses segmentos. E aí começar um processo de pesquisa. Comprar uma franquia exige sola de sapato, exige pesquisa, você precisa visitar os franqueadores, você precisa entender qual que é a proposta de valor daquela franquia, se o investimento cabe ou não cabe no seu bolso, se o mercado onde você pretende atuar já está saturado ou ainda tem espaço para esse mercado. Então acho que é um conjunto de pesquisas onde você vai conversar com o franqueador, o ideal é que também você converse com franqueados que já estão na rede para que então você tome uma decisão. Essa questão que você falou da reputação da marca, o quanto isso é importante, o quanto isso influencia no sucesso da franquia? Marca sempre é um negócio importante. Eu acho que o empreendedor que quer começar uma franquia, que quer montar um negócio, ele deveria entender com os franqueados que já atuam no segmento, na rede dessa franquia, se realmente a marca é forte, se ela traz clientes para o empreendimento e se o franqueador cuida da marca e gere o fundo de propaganda, que é uma taxa que é paga todos os meses pelos franqueados, de uma maneira produtiva e eficiente que traga resultado e retorno para o franqueado. E em relação ao ponto, na escolha do ponto que ele vai montar, que ele vai abrir aquela franquia, o que ele deve considerar nessa escolha? O ponto ele é escolhido pelo franqueador juntamente com o franqueado. Obviamente, cada negócio, como eu te falei, é muito horizontalizado, você tem diversos segmentos e para cada segmento você tem características de pontos comerciais que são mais ou menos importantes no determinado segmento. Então, vale muito de uma conversa com o franqueador. O legal da franquia é que você sempre pode fazer benchmark. Então você pode entender que pontos comerciais que efetivamente dão certo e têm bons resultados, boa performance e tenta depois na sua cidade encontrar pontos com as mesmas características. Em relação ao investimento, o investimento total, o que compõe um investimento total numa franquia? Basicamente tem a taxa de franquia, se for uma franquia de varejo, você tem na parte de varejo de produtos, Você tem projeto arquitetônico, porque geralmente você vai construir uma loja, aí você tem toda a parte de mobiliário, construção da loja, equipamentos, software, estoque inicial de produtos, custos com marketing inicial, para você lançar essa franquia no mercado. Se for uma franquia de serviços, muitas vezes as franquias de serviços não precisam de espaços comerciais. Então você não tem, às vezes, o projeto arquitetônico, você não tem uma construção maior como você tem numa franquia de varejo. Mas o mais importante é quando você está montando uma franquia, você tem que lembrar sempre do capital de giro. É aquele capital que você precisa para o começo da operação, enquanto o seu negócio ainda está em fase de maturação. A partir de um certo momento, e cada negócio também tem uma fase de maturação distinta, mas a partir de um certo momento, as suas contas ficam equilibradas e aí você não precisa mais desse capital. Então, quando você estiver fazendo uma análise do seu negócio, da sua franquia, além de todo o investimento inicial que o franqueador vai te passar, atente-se ao capital de giro. Quanto que ele pode reservar para esse capital de juros? Como é que ele calcula esse investimento? Porque as pessoas que querem investir em franquia, na hora da pesquisa, elas veem muito o investimento total que a franqueadora divulga. Como é que ele calcula quanto a mais ele precisa ter para abrir aquela franquia?
A minha dica, que eu acho que é uma dica de ouro, quando você vai investir numa franquia, pelo menos tenha o dobro do capital indicado pelo franqueador para você montar aquela franquia. Então, se o franqueador coloca ali que custa 100 mil para montar aquela determinada operação, tenha uma reserva de 200, porque uma parte desses 100 mil que sobram, teoricamente, você vai utilizar como capital de giro. Em relação aos riscos, quais seriam os riscos para quem quer investir numa franquia? Obviamente, risco, como eu falei no começo, todos os negócios possuem. Eu acho que você primeiro, tem que entender se você está afim de trabalhar. Comprar uma franquia não é simplesmente a solução de todos os problemas. Você vem marca, vem uma série de atributos, mas quem faz o gol, quem está lá na frente, conquistando clientes, entregando um bom serviço para o cliente, uma boa experiência, é o franqueado. Então, eu estou a fim de trabalhar, talvez trabalhar mais do que eu trabalharia quando eu estou num emprego fixo. Além disso, entender qual que é o papel do franqueador. Ele realmente dá serviço, dá suporte, ele ajuda o franqueado na operação do dia a dia. Ponto comercial, a sua capacidade de gestão como empresário, porque no fundo são entidades diferentes, cada uma da sua maneira, e quem tem que fazer, quem tem que liderar, quem tem que fazer as coisas acontecerem é o franqueado. Então tem que se fazer uma autocrítica também para entender se eu tenho a capacidade de gestão e de fazer o meu negócio ir para frente. Obrigada, André. De nada, que é isso.